Pergunta. Essa aqui é para profissional, hein? Sabendo que a divindade não pode ser tentada pelo mal, como diz Tiago 1,13, explique, naquilo que você entende, da tentação de Jesus em Mateus 4. Se Jesus foi tentado, mas a divindade não pode ser tentada pelo mal. Como que você explica essa situação? Jesus foi tentado como um homem, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Como um homem ele foi tentado, não como divindade, não como Deus. Tá bom, certo. Quem mais complementa aí? Primeiro ponto a respeito das profecias que Cristo veio cumprir como um homem, porque o homem não poderia cumprir aquele tempo. Aí ele, sendo homem, ele foi tentado e usou o seu livre-arbítrio e a Bíblia para combater a tentação, no caso. Sim. Tá. Quem ainda mais? Porque, sabendo que a divindade não pode ser tentada pelo mal, explique a tentação de Jesus em Mateus 4. Para que ficasse também bem claro para todos nós que, assim como Jesus, como em carne, homem, ele resistiu, nós também podemos resistir a todo e qualquer pecado. Então veja bem, o que acontece? Uma coisa importantíssima é o entendimento dessa tentação de Jesus. Obviamente, toda a escritura que está aí, tudo aquilo que Deus colocou, tem ensinamentos importantes, obviamente, coisas que são para a nossa edificação, salvação, vitória, resistência, enfim. E se você entende muito de Bíblia, você tem a chance de ter uma fé maior, porque o apóstolo Paulo diz que cada um anda segundo a fé que alcançou, e ele mesmo escreve dizendo que ora a fé... A fé vem por ouvir, e ouvir pela pregação, pela palavra. Então significa que a sua fé, ela só pode existir, obviamente, na palavra de Deus. Tanto mais entendimento você tem da Escritura, tanto maior é a sua fé. Imagina se realmente foi testificado a uma pessoa que o mar vermelho abriu, que Jonas esteve no ventre do peixe, que Jesus Cristo ressuscitou, que Lázaro ressuscitou. Legiões de demônios vieram contra Cristo e caíram por terra. Mas ele disse, eu vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do diabo. Toda a força do diabo. Toda. Não é alguma. Toda a força do diabo. Se você entende essas coisas, não apenas porque você leu e você repete o versículo, se isso se processou nas suas entranhas, se faz parte de você, a sua fé é diferente. Se você tem entendimento do retorno de Cristo, não porque alguém falou, alguém pregou, alguém fez um estudo, mas porque realmente o Espírito Santo te testificou, você buscou, você orou, a sua fé é diferente, irmão. Você vai falar com uma convicção tamanha que as pessoas vão ficar atônitas. Não era o que dizia? Ninguém fala como ele. Ele fala como quem tem autoridade. Autoridade é aquele que sabe do que fala. Se um juiz é autoridade, então ele tem que falar o esquema jurídico muito bem. O advogado é uma autoridade no assunto tal, então ele entende do assunto, ele sabe do que está falando, ele não vai deixar escapar nenhum ponto. Nós, cristãos, temos que ser autoridade em Bíblia, em divindade. Se alguém quiser aprender de Deus, tem que vir a nós, e se não vier a nós, não vai aprender. Nós somos a autoridade. Fomos nós que fomos constituídos por Cristo para esta obra, né? Eis aí, ó Pai, não peço que os tire do mundo. Como o Pai me enviou, como um Pai me enviou, eu vos envio a vós. Jesus derrotou legiões. Então pode ter certeza que na minha história, se eu aceitar o enviar de Cristo, também vai ter uma legiões e legiões derrotadas na minha história. Ninguém fala como ele fala como quem tem autoridade. Então vai ter que ser assim na minha vida. Isso tudo depende de um crescimento que vem por entendimento da Escritura. E não existe
outra fonte de entendimento, senão a compreensão da Escritura. Os palhaços por aí estão fazendo jejum, estão morrendo nos montes de plantão, estão fazendo vigílias dentro da igreja, a vigília do crescimento espiritual. Caramba, coitado dos irmãos, dormindo no banco, rolando de um lado para o outro, um sacrifício fora do comum. Para quê? Para nada. Nada, porque não adianta fazer vigília, tem que dar conhecimento para o povo. Se não tiver conhecimento, é perda de tempo, é palhaçada, pura palhaçada. Mas o povo gosta de sacrifício. Quando convida o povo a um sacrifício, o povo gosta. Fazer sacrifício satisfaz o ego. Todo mundo gosta de fazer sacrifício. E as lideranças sabem disso. Que sacrifício satisfaz muito. As pessoas gostam. Mas, enfim, o que acontece ali? Jesus está em carne, como o Verbo se fez, carne habitou entre nós. Jesus está ali como um homem comum, e esta palavra revolta muita gente. Jesus está como um homem comum, irmão, e tem que ser entendido isso, é um homem comum, revestido de Deus. Quem era Sansão? Um homem comum, mas com uma queixada de jumento, fez proezas. Por quê? Porque foi cheio do Espírito Santo. Quem era Elias? A Escritura diz que ele era homem comum, sujeito às mesmas paixões, mas cheio do Espírito Santo, orou e caiu fogo do céu. Então, nós precisamos entender que todos os nascidos de mulher, e no caso o próprio Cristo foi nascido de mulher, todos se tornam comuns. A diferença é o Espírito de Deus. Se Ele está nas nossas vidas, ninguém vai falar como nós, ninguém vai ser ousado como nós, ninguém vai entender o que nós entendemos, ninguém vai ter a intrepidez que nós temos, ninguém vai peitar quem quer que seja que se nomeie de autoridade, seja lá o que for, como nós o fazemos. Então a diferença, irmão, é Deus. Então ali o que é que nós temos? Um homem chamado Jesus. O inimigo veio e este homem chamado Jesus, sujeito à palavra de Deus, venceu o diabo. Como que venceu? Venceu não aceitando as suas sugestões. Foi assim que Jesus venceu. Jesus não venceu partindo no braço, expulsando o diabo. Eu te expulso, eu te repreendo. Isso não é vitória, irmão. Não é isso que é a nossa vitória. A nossa vitória não é você ver o diabo e expulsar ele. A nossa vitória é quando o diabo aparece, você puxa a cadeira, cruza as pernas e diz assim, vai diabo, manda a tua primeira proposta. Quando ele manda a primeira proposta, eu diz assim, estou fora, não quero. Manda a segunda. Estou fora, não quero. Manda a terceira. Estou fora, não quero. Essa é a vitória. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé em andar, cumprir, servir e adorar segundo a palavra. Isso que é vitória, irmão. Isto que é vitória. Não sei se você já conheceu, mas eu conheci muita gente, homens de Deus, que expulsava demônio, curava enfermo e profetizava. E hoje, nem na lata do lixo você encontra mais eles. Porque a vitória deles, eles achavam que era aquele momento dentro da igreja e demônio, alguém manifestou, eu te expulso. Eles achavam que estavam cheios do poder e da autoridade. Mas não foram homens o suficiente para resistir a uma prostituta. Que adianta vencer o diabo e não resistir a uma prostituta? Que adianta vencer o diabo, as legiões do inferno, e não resistir a uma corrupção de 10, 100 mil reais? Que adianta, meu irmão? Jesus venceu não cedendo às propostas do inimigo. É assim que ele venceu. Amém, meu irmão? O que é os reinos do mundo e a glória deles? É dinheiro. São as mulheres, como dizem os grandes homens da nossa sociedade, os ilustres homens da nossa sociedade, os fabulosos
é dinheiro, mulher, prazer carnal, é sei lá o quê, comer, beber, encher a cara de álcool, de cocaína, de maconha. Esse é o grande lucro da nossa sociedade. Jesus disse, se fosse nos dias de hoje, Jesus diria não aos reinos do mundo e à glória deles, que se resume em quê? Nisto. O diabo é um grande homem político, o diabo é um grande homem financeiro. Aliás, se o mundo jaz no maligno, as finanças pertencem a ele, tanto pertence a ele que a Petrobras teve 60 bilhões de furto lá, um buraco que ninguém nunca vai cobrir. Né? O mercado financeiro, quem domina ele? Quem controla aquilo lá? Imagina, meu irmão, fala sério, uma ação de uma empresa valer milhões? Que isso? Só se for o diabo que cria essas coisas. Bom, então, o homem, Jesus, venceu ao diabo. A lição é que eu, o homem Tupirani, se adorar a esse Deus, se crer nesse Deus como Jesus Cristo creu e ensinou, se eu me sujeitar a esse Deus como Jesus Cristo se sujeitou, se eu credibilizar a palavra como Jesus Cristo a credibilizou, eu serei o mesmo vencedor. E vai se cumprir como ele disse, eu venci, o Pai me dá que eu assente com ele no seu trono. Quem vencer, vai assentar comigo no meu trono. Então essa é a questão do projeto da tentação. Além de mostrar tantas, inúmeras coisas, a principal é esta, que nós como homens somos capazes de vencer ao diabo e todas as suas legiões, podemos viver entre as feras e ser servido pelos anjos, se nós nos sujeitarmos à mesma palavra que Cristo sujeitou. E digo mais, quando Cristo veio ali, nesse tempo da graça já, né, depois do batismo, vai lá para ser tentado, levado pelo Espírito ao deserto, ali Jesus usa 3 palavras, e eu sempre digo, aquelas 3 palavras que Jesus usou não eram ensinamentos já em ação do tempo da graça, eram 3 palavras do Antigo Testamento com as quais ele venceu o diabo, mostrando que a queda dos judeus não tem justificativa. Eles já tinham a palavra capaz de vencer o diabo, capaz de vencer a oferta dos reinos do mundo, a tentação lá no deserto e o transformar as pedras em pães. A palavra já era o suficiente como pão para suprir todas as suas necessidades. Aquela palavra, essa tentação de Jesus em Mateus 4, prova que os judeus são indesculpáveis, foram os primeiros a receber a palavra e a vitória, mas se tornaram prevaricadores. Então, essa é a questão. Não é tudo, certamente que há muito ainda a ser dito, mas qual foi a expressão usada por Jesus ao chamar seus primeiros discípulos, Pedro e André? O que Jesus, quando chamou Pedro e André, passando lá nas margens, o que Jesus disse para eles? Vinde a mim e sereis pescadores de homens. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Qual é o chamado de Deus para as nossas vidas? Sermos pescadores de homens. E é o que fazemos até hoje na Voz da Restauração. E é o que faremos em todo o tempo. E hoje continuamos sendo pescadores de homens, porque a igreja que está aí está a caminho do inferno. A igreja que está aí ficando para trás está a caminho do inferno. A Voz da Restauração é mais uma tentativa de Deus de acordar esse povo que um dia pertenceu a ele, que estava a caminho do céu. A dispensação está mudando e eles estão a caminho do inferno. Pastores a caminho do inferno. Bispos, presbíteros, apóstolos a caminho do inferno. Crentes das mais variadas denominações a caminho do inferno. Hoje, na tentativa de restaurar, nós continuamos sendo pescadores de homens. Jesus Cristo não me chamou para enriquecer, me chamou para ser pescador de homens. Não me chamou para pedir dinheiro, ele me chamou para ser pescador de homens. Eu não posso fugir da minha missão. Ser pescador de homens, né?
Outra coisa, qual a referência bíblica do Sermão do Monte ou Bem-aventuranças? Quem levanta a mão? Quem sabe? Onde está? Mateus 5. Amém. Mateus 5 e também lá em Lucas 6, nós temos a referência bíblica do Sermão do Monte ou as Bem-aventuranças, né? Que é também chamadas Beatitudes. Essas bem-aventuranças têm ensinamentos importantíssimos. Houve alguém que dissesse, se toda a Escritura fosse perdida, mas restasse o Sermão da Montanha, nada teria sido perdido. Verdadeiramente, as bem-aventuranças são aquilo que mostra de um caráter benigno de um ser humano. As bem-aventuranças mostram isso. Quem não está incluído ali naquela história, né? Inclusive ela vai demonstrar depois como bem-aventurança lá no final, no verso 12 e 13, que esses bem-aventurados, eles são perseguidos por causa da justiça que eles vivem. E por que eles são bem-aventurados? Porque ninguém quer ser perseguido. Eu vi uma pegadinha na televisão. O falso repórter, né? Vem entrevistar um homem assim. Vem cá, nós estamos fazendo uma pesquisa sobre o homossexualismo, esse negócio desses camaradas que fica por aí. O que você acha? Não, eu sou totalmente contra esse negócio, porque isso não tem nada a ver e tal. E o camarada foi contra. Mas aí ele diz assim, não, mas também tem detalhe, né? Cada um vive a sua vida, no fundo, não tem nada a ver não, porque cada um vive a sua vida do jeito que quer, e nisso vai passando um camarada de uns 2 metros de altura, fortão. Aí, peraí só um instante, deixa eu fazer uma entrevista com esse camarada também, aí chama o outro. Vem cá, você, o que você acha do homossexualismo? Olha, eu odeio esse negócio, camarada alto, forte, cheio de atitude. E eu quebro mesmo, eu bato mesmo, se eu ver alguém defendendo isso, eu arrebento. O outro já foi saindo de fininho. Aí o camarada, vem cá, não, se afasta não, vem cá, o que você acha desse negócio do homossexualismo? Não, sou contra mesmo, eu também não gosto desse negócio, eu acho isso uma pouca vergonha. Entende? Esse nunca vai ser perseguido por causa da justiça, porque ele é um camaleão. De acordo com aquilo que está à volta dele, ele muda a cor. Ele se adapta. Não, a justiça é algo imparcial. A igreja é firmeza e coluna da verdade. A igreja anda numa justiça altíssima. A igreja tem que andar numa justiça ao nível do Deus vivo, porque foi fundada pelo sangue dele. Tem que andar no nível do Deus vivo. Então, as bem-aventuranças terminam dizendo, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E diz, o resumo lá embaixo, né? E diz assim, bem-aventurado quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, exultai e alegrai-vos, porque é... Imagina Jesus usar uma expressão dessa, meu irmão. Imagina Jesus dizer, o teu galardão é grande. Imagina uma coisa dessa. Imagina. Jesus diz assim, você tem um galardão, é uma coisa, mas Jesus usar a expressão, quando você é perseguido por causa da justiça, o teu galardão é grande. Isso excede, isso extrapola. Verdadeiramente lá no céu, nós veremos alguns numa posição e outros em outra posição. Nós veremos alguns com umas roupas eternas, vislumbrantes e maravilhosas, e veremos outros com roupas inferiores. Porque não tem galardão? Se tem galardão, vai ter diferença de um para outro. Todos seremos galardoados com as mesmas coisas? Não, a Bíblia é clara em mostrar que não. E ponto final. Então, as bem-aventuranças mostram o caráter que deve ser encontrado nos servos do Deus vivo. Diz aqui ainda, o que você entende pela expressão? Essa é boa. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Quem quer me explicar essa expressão aí?
Um corajoso lá. Eles eram meros repetidores da lei, mas não praticantes da justiça. Como diz em Tiago, né? Não sejais apenas ouvinte desapercebido. Então, eles liam os pergaminhos, interpretavam, mas não viviam a justiça que eles pregavam. Tá. Quem mais? Soma aí. Eu creio que também em relação à vontade de Deus, né? Porque Jesus ensinou aos discípulos que eles tinham que buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, como padrão de justiça. No caso dos fariseus, eles faziam as coisas mais para querer aparecer para os outros, para querer exaltação. Eles tinham um padrão de justiça deturpado, embora seguissem a lei formal, né? Jesus queria que eles seguissem, fossem além disso, fossem buscando a vontade de Deus, a revelação, porque senão eles não herdariam o reino de Deus, simplesmente andando mecanicamente, fazendo as coisas para aparecer, né, diante dos homens. Amém. Tá. Eu quero perguntar uma coisa para os irmãos. Aqui Jesus falou assim: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não podereis ver o reino dos céus. Eu te pergunto, é possível alguém exceder a justiça? Se eu sou um fariseu, escribas e fariseus, se eu sou um fariseu, eu sou um escriba, e eu cometi um ato de justiça, alguém pode exceder ao meu ato de justiça? Se eu fiz justiça, quem pode exceder? Você não pode dizer assim, não, mas eu posso, além do que você fez, fazer algo mais. Não, eu já fiz justiça. Quando você faz justiça, a questão está completa. Não tem mais nada a fazer. Jesus está dizendo, a vossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. Sabe o que isso significa? Que eles não tinham justiça. Eles não faziam justiça. Mas eles viviam uma aparência de que faziam. Ou seja, diante dos homens, parecia que eles eram santos, mas no oculto, aos olhos de Deus, não tinha justiça nenhuma. Porque nós não temos condição de exceder aquilo que é absoluto. A justiça é um ato absoluto. O que é justiça? Se alguém tem direito a 10 reais, eu paguei essa pessoa, teu direito é 10 reais. Você trabalhou, você fez, está aqui teus 10 reais. Alguém tem condição de fazer uma justiça maior que essa? Não. Se você disser, não, mas eu posso dar 100 reais. Não, a justiça compreende nos 10 reais. Se você der 100 reais, não tem nada a ver com justiça, tem que ver com a tua bondade, o teu bom coração, mas justiça é os 10 reais. Os escribas e os fariseus, eles não cometiam nenhuma justiça. E Jesus diz, se não exceder a deles, vocês não poderão entrar no reino dos céus. Significava o quê? Que eles estão fora. Jesus não falou, escribas e fariseus, ai de vós, escribas e fariseus, vocês percorrem a terra e o mar para fazer um discípulo e ele vira 2 vezes mais filhos do inferno. Ora, se vocês percorrem a terra para fazer um discípulo, e esse discípulo se transforma em 2 vezes mais filho do diabo, pior do que vocês, ora, que cópia vocês estão fazendo de vocês? Um discípulo a um servo cabe ser? Se os discípulos dos fariseus eram filhos do inferno, quem são os fariseus? Filhos do inferno. Não tinha justiça nos escribas e fariseus. Eles não tinham nenhum ato de justiça. Perante Deus, eles são trapo de imundície. Isso é o que acontece muitas vezes com muitos crentes que, aos olhos naturais, eles brilham e resplandecem. Todos dizem um santo homem de Deus, que nem eu conhecia um presbítero da Assembleia de Deus que era tesoureiro. O homem andava numa humildade que parecia que ele nem encostava no chão. Era um santo homem de Deus,
Um dia, quando se puxou a contabilidade da igreja, descobriu que tudo que o cara construiu, o táxi que comprou, a casa que ele construiu, foi tudo roubo da igreja. Ele desviou o dinheiro da igreja todinho. Mas todo mundo dizia, inclusive disseram para mim, poxa, olha a humildade daquele irmão, aquele é um santo homem de Deus. Disseram para mim, e ele parecia, olhando para o homem, parecia. Mas na verdade ele andava daquele jeito para tentar esconder que ele era um ladrão a caminho do inferno, um desgraçado que ousava roubar o dinheiro da própria igreja, um maldito. Então, irmão, exceder a justiça dos escribas e dos fariseus significa que, além daquela aparência que eles tinham, nós temos que realmente fazer justiça, simplesmente fazer justiça, porque exceder a uma justiça, ninguém excede. Justiça é justiça. Se alguém tem direito a 1.000, eu dou 1.000, não adianta alguém chegar, não, mas eu dou 2.000. Não é justiça, a justiça compreende os 1.000. Eu já cumpri a justiça. Então não é possível exceder a uma justiça, né? Aí eu botei ainda aqui assim, considerando que justiça seja algo absoluto e não é possível exceder, entendemos que escribas e fariseus não eram justos e não entrariam no reino dos céus. Exemplo, uma causa que é feito justiça, como exceder? Ir além é impossível, né? Outra observaçãozinha. Diferente do que eles faziam publicamente e do que faziam no oculto, como eram perante os homens e como eram perante Deus. Assim eram escribas e fariseus diante do que Jesus está dizendo, que inclusive em Mateus capítulo 23, Jesus diz, escribas e fariseus, vocês são hipócritas. Só Jesus mesmo para nos revelar tanta coisa gloriosa. Para concluirmos, irmão, Mateus 5, do verso 27 ao 28, diz, não adulterarás, mas se você tiver uma intenção impura no coração, você já adulterou. E diz, serás julgado e condenado sem ter feito. Não é isso que diz? O que você me explica dessa situação aí? Se não adulterarás, mas se você tiver uma intenção impura no seu coração, você já adulterou. Quem tem algo a declarar? Eu entendo da seguinte forma, que você pode pensar, maquinar, mas não executar a situação. Ou você pode pensar e maquinar, mas se você tiver a oportunidade de executar, você vai lá e vai executar. Mesma questão, talvez, do você olhar uma mulher bonita. Não significa que você olhou uma mulher bonita que você tenha pecado por ter olhado ela. Mas se você olhou com outros olhos, na intenção de possuí-la, e tiver a oportunidade, você ir cumprir, seria mais ou menos isso. Exatamente. O que acontece? Muita gente acha que pecado é aquele ato que foi feito, ou se tornou público, ou foi consumado. O ato que pode se tornar visível, carnal. Só que para Deus, um ato consumado, como Jesus está ensinando aqui, se você tiver uma intenção impura no coração, você já consumou o seu pecado, você já consumou o seu ato. E se você já consumou o seu pecado, como Jesus está dizendo, você já adulterou, então você vai ser julgado e, obviamente, condenado por algo que ninguém viu você fazer. Terrível, não? Tempo da graça, né? Muita gente diz assim, é melhor voltar para o tempo da lei. Tempo da graça, irmão. Jesus está julgando o teu coração. Muito mais do que os teus próprios atos consumados. Porque é como foi dito ali, o que é maquinar?
Máquina é aquilo que tem várias engrenagens, projetos. Você ligou o botão, ela funciona e gera. Isso é máquina, né? Então daí vem a expressão maquinar. Quando você prepara algo para gerar algo. Maquinar é você ter um pensamento em que você, se tiver a oportunidade, você vai transformar aquele pensamento em algo palpável, concreto. Mas às vezes ninguém te viu adulterar e você nunca adulterou. Mas sabe por quê? Porque nunca teve uma oportunidade. Deus já te julgou, já sabe que se você tiver oportunidade, se o diabo te der uma oportunidade, você adultera. Se não for o diabo, for apenas uma consequência da humanidade, porque tem pessoas que não precisam de um empurrãozinho do diabo, não. Já tem na sua carnalidade a vontade, o desejo de fazer certas coisas, e às vezes o diabo está lá longe, não tem nem nada a ver com isso. Dizem por aí que o diabo tem as costas muito largas, né? Deve ter o chifre também muito largo, porque o que jogam de culpa nesse camarada, se toda a culpa fosse do diabo, Deus não poderia nos julgar. É culpa do diabo. Eva não disse? Foi a serpente. Foi a serpente? Tá, depois eu trato com a serpente. O teu castigo, ora, Deus não pode condenar ou culpar ou castigar um por culpa do outro. Se ele castigou Eva, é porque a culpa era de Eva. Então, irmão, tem pessoas que estão de pé, entre aspas, que Deus já viu que não pode contar com a pessoa, porque sabe simplesmente que se a pessoa tiver a oportunidade, despenca. Eu estava vendo um programa, isso tem, sei lá, se tem uns 10 anos, né? Aí eu estava vendo um homem asqueroso, João Kleber, tem um programa, né? Não ouse você pensar que eu fico assistindo aquilo não, irmão. Mas às vezes lá na madrugada, era de madrugada o programa, e como você sabe eu durmo pouco, às vezes eu ligo a TV. Aí estava vendo um homem. Aí o que o homem fez? Colocou uma mulher muito bonita dentro de uma casa sozinha, e ela ligava para as pessoas que trabalham fazendo consertos e serviço dentro de casa. Ela dizia assim: o meu registro do chuveiro está ruim, ou é o meu chuveiro tal. Aí vem o profissional com a sua maletinha. Aí quando o camarada está consertando o chuveiro, a mulher vem dentro da banheira, começa a tirar a roupa, fica de biquíni, a seduzir o camarada. Daqui a pouco o camarada parte para cima e ela diz: não, você está na pegadinha do fulano de tal. Tá. Aí teve um caso que foi lá um homem, e esse homem está com a sua maleta consertando o chuveiro, e a mulher está lá só tirando a roupa do lado dele. E ele está nem aí. Está consertando o chuveiro e tal, e a mulher seduz, e a mulher passa a mão nele, e a mulher... Ele terminou o chuveiro, ele falou: seu chuveiro já está pronto, tá entregue, é tanto, o senhor não me paga que eu tenho que ir embora. Poxa, você não gostou de mim, não? Não, gostei, a senhora realmente é muito bonita, mas eu tenho a minha esposa, e eu sou cristão, e eu já tenho a minha esposa. Teve oportunidade, mas não era um adúltero. Né? Então, esse é só um detalhe que eu guardo em memória, isso eu nunca mais esqueci, isso já tem uns 10 anos. Ou seja, tem outros que, ninguém vai ver, nem Deus, duvido que Deus esteja acordado, Deus está dormindo. Então, irmão, eis a questão, tá? Cuidado, a Bíblia diz que do coração procedem as saídas da vida. Quem escreveu isso? Do coração procedem as saídas da vida, disse Salomão, no auge da sua sabedoria. O que é o coração? O coração é a sede dos teus sentimentos. O coração não é a sede das tuas decisões. As decisões estão aqui, na cabeça, no cérebro. É o cérebro que decide. O cérebro não sofre sentimentos. O coração, o nosso coração, é um sistema vivo que, quando nós sentimos um tipo de sentimento, afeta o coração, não afeta o cérebro. Então o teu coração pode estar em pedaços, mas o teu cérebro que comanda. Então você contraria o teu sentimento e toma a decisão correta.
Porque quem comanda o teu corpo e os teus passos é o teu cérebro e não o teu coração. Então, não importa o sentimento que esteja em mim e em você, o meu cérebro diz a atitude correta e me dá o entendimento, o conhecimento daquilo que eu preciso fazer. É assim que funciona. Então, nós precisamos às vezes tomar decisões que vão gerar renúncias no nosso sentimento. Abraão, eu quero teu filho. Ai, doeu aonde de Abraão? No coração. Não doeu o cérebro, nem a perna, nem a unha. Doeu o coração. Como é que é, Senhor? Caramba, o sentimento de Abraão, na sede carnal que é o coração, explodiu. Mas a decisão de Abraão permaneceu firme. Seu coração em pedaços, mas o cérebro de Abraão carregou o coração em pedaços. E disse, Deus proverá o cordeiro para o holocausto. Então, irmão, você pode sentir muitas coisas no seu coração, né? Os jovens, principalmente, se apaixonam. Às vezes eu pego umas coroas por aí também que se apaixonam, né? Tipo, pastor, estou apaixonado, irmã, é mesmo, vai orar, irmã. Eu não sei para que uma pessoa de 60 anos ainda quer marido. Com tanta obra de Deus para fazer, irmão. Sinceramente, eu não sei. Eu vou ter que esperar eu chegar até 60 anos para descobrir isso. Porque 60 anos conhecendo Deus vivo, ainda vai querer marido? Marido só dá trabalho, meu irmão. Menos eu. Então, irmão, todos nós temos sentimento, mas também temos cérebro. Amém? E é com cérebro, com decisão, com atitude que se toca a vida com Deus. É com cérebro, com decisão, com atitude. Teu sentimento, tu vai sofrendo, vai chorando, vai caindo na estrada, deixando os pedaços, mas segue a Cristo. Tá? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus não teve sentimento, não? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus disse, aí meu filho, vai lá para a cruz. Foi assim? A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, não tem prazer nas dores de ninguém, não tem prazer no sofrimento de ninguém. Ele não tem prazer nessas coisas, a Bíblia é muito clara. Aí ia mandar o seu Filho amado, que está aqui na terra dizendo, Pai, santifica-me junto a Ti, com aquela glória que tínhamos, nós, antes que o mundo existisse. Pai, que coisa maravilhosa! Se Jesus tem esse sentimento, significa que o Pai dele também tem. Este é meu filho, o quê? Amado? Amado? Em quem me comprazo? E no entanto, Deus decidiu, Deus amou o mundo e decidiu enviar, botou o seu sentimento do lado e mandou o seu Filho, porque Ele amou a todos nós. Amém? Bom, tem alguma pergunta aí, Afonso? Não? Alguém aqui quer fechar com alguma pergunta ou estão cansados, quer ir para casa? Ali temos uma pergunta. Não, eu só queria fazer uma observação a respeito do jovem rico, né? Que ele tinha uma sensação de bem-estar, de que ele estava andando correto, né? Tanto que ele citou os mandamentos que ele guardava para Jesus, sendo que tinha uma coisa ali que na mente dele, no sentimento, estava obscura, que era ele renunciar às riquezas para seguir Jesus. Então, isso aí acabou travando ele. Então, às vezes com a gente mesmo, hoje em dia, essa sensação de bem-estar acaba nos destruindo, achando que alguma coisa errada que nós fazemos, que ninguém vê e que Deus vai considerar, na verdade, pode ser um pecado grave, né? Isso aí é interessante, essa vista do fato ali de Jesus com o jovem rico, porque exatamente como foi dito, irmão, ele tinha toda a sensação de estar muito bem.
Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Há uma passagem bíblica que diz que Jesus o amou. Jesus olhou para aquele jovem e o amou. Está escrito, Jesus o amou. Jesus não considerou, sei lá, como uma afronta, como sei lá o que, como tanta gente fazia com ele. Jesus o amou. Se Jesus o amou, então Jesus ia fazer por ele tudo que estivesse ao seu alcance. E fez. Tu conheces os mandamentos? Eu conheço. Quais deles? Amarás o Senhor teu Deus e tal, honra teu pai. Tal. Não, isso tudo eu tenho guardado desde a minha mocidade. Já quando Jesus o amou, jogou para ele o máximo. Poxa, então faz o seguinte, vai lá, vende tudo quanto tem, dá aos pobres, vem, me segue, eu te darei um tesouro no céu. Ele olhou para Jesus, não, que tesouro no céu? Então, às vezes, irmãos, é necessário tomar cuidado, nós precisamos todo dia, perguntar ao Deus vivo, Deus, tudo que tem na minha vida, o que o Senhor quer que eu jogue no lixo? O que está me atrapalhando? O que está impedindo que eu veja a tua glória? O que está impedindo que eu suba um degrau a mais? O que está impedindo a minha caminhada? É necessário, irmão. Não ouses pensar que todas as tuas conquistas só estão te trazendo lucro. Algumas das tuas conquistas podem te trazer prejuízo. E só o Deus vivo pode mostrar para você aquilo que está te atrapalhando. Porque muitas vezes nós conquistamos coisas e nos sentimos bem satisfeitos. Já contei aqui, um irmão meu, cristão, antigo, né? Ele começou a fazer um grande negócio. Ele era bancário e começou a vender sapato. Estava ganhando muito dinheiro. Falou, caramba, estou ganhando dinheiro, estou vendendo sapato direto. Estou ganhando muito dinheiro. Aí um dia ele chegou numa igreja, um profeta se levantou e falou assim, olha homem, o diabo te abriu uma porta, mas Deus vai fechar. Acabou, parou de vender sapato. Entende, irmão? Ele estava felicíssimo, mas Deus o amou. Disse, foi o diabo que te abriu essa porta, e Deus vai fechar. E ele achava que a porta tinha sido aberta pelo Senhor. Por quê? Porque estava uma maravilha. Ele estava ganhando, vendendo sapato, mais do que o salário que ele tinha no banco. Amém, irmão? Vamos perguntar a Deus se tudo que temos e tudo que somos, verdadeiramente, vem do Senhor. Amém?